Bom, acho que a gente já pode começar e o pessoal vai entrando ainda, a gente está bem no comecinho. Antes de começar, eu queria só explicar, né, a Ecomply é uma empresa alemã e presente aqui no webinar está o Hauke é o CEO do Ecomply e ele vai fazer uma breve introdução em inglês, né? Ele não fala português, infelizmente ainda não fala português, mas ele vai fazer uma breve introdução em inglês e eu espero aí que todos entendam. Hauke, please. Yes, thank you very much, Jonathan. My name is Hauke Holzkamp. I'm the CEO of Ecomply. I'm very happy that we put this together. This is a global event. I'm dialing in from Munich in Germany. Very happy to have you here, Marcel Leonardi. Honored to have you. This webinar will happen in Portuguese. Unfortunately, my Portuguese isn't that good. I can say obrigado por participar. I can say bom dia. But I will not be able to follow the discussion. I would not be able to interact in the discussion in Portuguese. I will be watching from the sidelines, and I'm very happy that we put this event together. Thank you very much. Obrigado, Hauke. É um prazer. A gente fala português, né? Então, a gente agradece a sua participação e agradece aí o espaço dado para fazer esse webinar. Bom, a ideia é fazer esse webinar em 1 hora, né? Um pouquinho mais, se a gente tiver agenda. A Ecomply é uma empresa alemã. Ela tem soluções, né, para profissionais que atuam aí com privacidade e proteção de dados. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação, né, e a disponibilidade do professor Marcel Leonardi. Eu sei, né, a gente sabe que notoriamente o Marcel ele gosta de death metal, ele é corredor, ele é gamer também e tem outras coisinhas que ele faz aí na privacidade, proteção de dados, direito digital. Então essas outras coisas, Marcel, eu vou deixar você explicar o que você faz aí na sua carreira, na sua vida. Você tem uma carreira aí brilhante e bastante inspiradora. Então, se você puder compartilhar com a gente aí tudo que você faz, será fantástico. Obrigado, Jonathan. Bom, gente, bom dia aí a todos. Obrigado pelo interesse, né? A ideia é a gente bater um papo sobre o que a gente tem visto no dia a dia de adequação, conformidade, trabalho com LGPD e, de fato, né, na vida pessoal, naqueles breves momentos em que a gente tenta intercalar um momento livre do dia, né, obviamente acaba olhando para a família. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né, eu sou mais velho do que eu aparento, ou pelo menos gosto de pensar assim, né, e, de fato, aí a gente olha para o dia a dia e vê um pouco do quanto que essa cultura aí de privacidade e proteção de dados ainda demora a acontecer. Eu queria abrir esse webinar com um episódio super curioso que eu tive, que é uma coisa que eu acho que vale a pena o pessoal saber, que a gente fala muito no Brasil da dificuldade de você criar uma cultura de privacidade, coisas desse tipo, e isso tanto é verdadeiro que recentemente eu vi um episódio super curioso de um incidente de segurança em que houve lá uma questão de um comprometimento de dados pessoais e a empresa com essa questão estava com uma empresa da área de crédito, da área financeira. E aí fez as comunicações para os titulares impactados e tal, e a maioria das pessoas respondeu perguntando assim: opa, vocês estão entrando em contato? Tá legal, mas e aí, quanto dinheiro eu posso conseguir? Ou seja, eles não estavam pedindo uma indenização, eles não estavam preocupados com o incidente de segurança, eles queriam saber, né, se já que vocês entrarem em contato, aproveitando, tem um empréstimo aí que eu poderia contratar. Então isso é interessante porque às vezes a gente vive nessa nossa bolha, na nossa realidade, achando que cada micro problema vai virar às vezes uma bola de neve e a gente tem que lembrar de situar isso na realidade local, na realidade específica. Agora, no contexto brasileiro, o que eu mais vejo, que acho que é importante, né, Jonathan? Todo mundo muito desorganizado ainda em termos de estrutura interna, software, ferramenta, por isso que eu até topei, e foi uma honra aí receber o convite da Ecomply para falar, porque via plataforma, via ferramenta, sei como funciona, e acho que é uma coisa que às vezes passa um pouco despercebida do dia a dia nosso, de advogado, de proteção de dados, né? Aquela coisa tipo, eu estou preocupado com a tese jurídica. Se o cliente vai ter que abrir 40 mil planilhas depois, a azar é dele, né? Então, acho que por isso que é bacana de conversar sobre isso como solução também. Perfeito, Marcel. A gente sabe que você é professor, você é empreendedor, né, advogado. Conta um pouquinho para a gente aí você atua em entidades também, tem cursos, né? Por exemplo, o curso na ASP, que
é fantástico, um EAD. Então, conta um pouquinho para a gente essas iniciativas e como está a tua carreira atualmente. Acho que isso é importante para o público entender. Tem muita gente que já te conhece aqui, obviamente, mas para os que não te conhecem, acho que é importante falar um pouquinho disso. Tá legal. Bom, eu estudo proteção de dados e privacidade há muito, muito tempo, né? Aquela coisa hipster, né? Before it was cool, né? E o ponto, isso foi aí uma circunstância de vida, né? Da parte da carreira acadêmica. Logo depois que eu terminei o mestrado em 2004, eu quis enveredar pelo doutorado, que eu comecei em 2006, e aí eu pesquisei sobre privacidade, proteção de dados, tutela de direitos online, defendi meu doutorado em 2009 e escrevi sobre esse tema, né, tutela e privacidade na internet. E aí, desde então, eu fui me aperfeiçoando, entendendo isso, e aí tive o privilégio de trabalhar de 2011 a 2018 no Google, né, e lá eu consegui conhecer muito essas questões internas, porque eu era do time de políticas públicas e fazia parte de uma iniciativa chamada PWG, que era o Privacy Working Group, que ainda existe até hoje lá dentro, que é uma iniciativa de aí literalmente milhares de profissionais encarregados de proteção de dados. Só que isso, Jonathan, às vezes cria umas situações curiosas que o pessoal pergunta, nossa, fala mais, o que a gente pode aprender com o compliance do Google em proteção de dados? E a primeira coisa que eu falo é, bom, primeiro que você não tem um time de 1.200 pessoas, né, para te assessorar, começa interno, né, não externo. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é interessante porque é uma perspectiva incrível e ter trabalhado com tudo isso me trouxe uma bagagem muito forte em termos de saber como as discussões do GDPR, da LGPD, ter ajudado nesse processo legislativo, né? A gente estava lá debatendo coisas e tem vários causos interessantes, né? Como que o legítimo interesse nem constava, né, como base legal na LGPD originalmente, foi uma luta do setor privado para incluir. Então, minha carreira passou por isso, por essas iniciativas de trabalhar junto ao legislativo, passou por essa questão aí judicial de escrever doutrina, jurisprudência, lecionar e tudo isso, e aí é por isso que hoje eu fico assim numa posição bastante privilegiada de poder oferecer aí um advice mais concreto voltado para um cenário mais de business, né, do tipo, olha, a gente quer resolver problemas, a gente precisa de soluções, não é aquela coisa meio, um pouco às vezes desagradável do mundo jurídico, né, você vira para o advogado e fala, ei, pode ou não pode? A resposta é depende, 40 páginas depois continua dependendo, né, então esse tipo de cenário que eu acho que é bacana, e a minha carreira sempre foi focada um pouco em ter essa objetividade, esse jeito assim mais direto, e isso que eu consegui construir. Então, assim, é um prazer estar aqui justamente por conta de trazer essa experiência de uma maneira sintetizada aí para o pessoal. Fantástico, Marcelo. Essa experiência prática, né, e a vivência aí com diversas legislações realmente é fantástico. Eu separei alguns pontos para a gente debater aqui, para a gente discutir, na verdade, mais para te ouvir do que debater, tá? E o primeiro ponto que eu separei foi sobre a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD. A gente já tem planejamento estratégico, a gente já tem aí o regimento interno, já tem a estrutura, né, obviamente ela vem se estruturando cada vez mais, a agenda regulatória, né, para o biênio 2021-2022, e ela já publicou também orientações sobre incidentes de segurança. Né? Como você avalia, né, nesse momento, a atuação da ANPD, né, o que falta, se existe alguma novidade aí sobre o Conselho Nacional de Proteção de Dados que você pode só compartilhar, né? Então, me fala um pouquinho sobre a atuação da ANPD e as suas considerações sobre isso, por favor. Obrigado, Jonathan. Acho que para todo mundo que está aqui com a gente, ouvindo, né, uma coisa importante é essa, né? Acho que o mercado criou uma expectativa muito grande em cima da ANPD e no primeiro momento, né, uma preocupação de quem serão as pessoas, quem que eles sabem ou não de proteção de dados, e aí depois que se firmou a ANPD e ela começou a ter uma agenda regulatória, acho que já foi um avanço. Muita gente criticou, nossa, mas como assim direitos dos titulares só vai ser debatido ano que vem? Como assim bases legais de tratamento só em segundo metade de 2022? Mas eu queria dar muito passo atrás e falar, gente, ao menos existe uma agenda regulatória, existe um cronograma com prioridades e definições, né? Está cheio de entidade pública, governamental, e vamos ser sinceros, empresa privada que não tem planejamento nenhum, as coisas acontecem as they go, né? Vamos colocar assim. Então já é um lado super positivo. E aí acho que um ponto que é importante para todo mundo, né, quando a gente fala em conformidade com a LGPD, é não imaginar também que dá para cair naquele lugar comum de tal assunto depende de regulamentação da ANPD. Eu acho que tem tanta gente esperando por essas regulamentações e corre risco de ficar frustrado, porque a realidade da vida dos negócios é que você não espera o regulador decidir se A, B ou C é de um jeito ou de outro. Você precisa fazer a coisa acontecer, a coisa rodar, e aí que, vamos dizer assim, tem espaço para você
tanto olhar e construir teses voltadas para o que você precisa, organizar os seus procedimentos e processos internos de acordo com as exigências que a lei traz, e, ao mesmo tempo, olhar para o mercado e trazer esse benchmark. Então, eu acho importante entender isso, porque eu estou gostando do que eu estou vendo, a NPD com essas tomadas de subsídios, pedindo aí consultas públicas, priorizando alguns temas. Acho que foi muito inteligente da parte da NPD, por exemplo, priorizar como que vai funcionar a conformidade de pequenas e médias empresas, porque tem uma seção específica, né, na legislação que trata disso, e aquela coisa, né, talvez alguns de nós aqui lidem mais no universo de grandes empresas, mas o Brasil é gigantesco e quem tem falta de recurso, de conhecimento, de ferramenta é justamente o mercado médio, o famoso middle market, né? Esse cenário de empresas que querem estar em conformidade, estão sendo exigidas para estar em conformidade, mas não necessariamente estão. Então, a NPD fazer isso, acho que já foi uma sacada muito boa da parte deles, assim como foi a questão dos incidentes de segurança, porque no dia a dia é uma coisa muito corriqueira, né? Acho que um ponto que eu sempre gosto de enfatizar é o quanto que incidente de segurança precisa ser bem documentado, precisa ter toda uma linha de rastreamento, um plano rápido de emergência. Eu vivo isso todo dia, né? A gente, obviamente, não pode comentar detalhes de casos que estão em sigilo, mas toda vez que a gente está envolvido em algum tipo de incidente, a primeira grande definição é essa. E aí, esse incidente é comunicável, não é comunicável? E, às vezes, a avaliação da comunicabilidade ou não desse incidente passa pela tua organização interna, pelas ferramentas que você usa, o que você é capaz de produzir no prazo super curto, etc, etc. Então, eu vejo com bons olhos, né, a atuação da NPD, eu acho que eles estão indo pelo caminho certo com essas tomadas de subsídio, mas, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção de todo mundo aqui para não esperar uma atitude quase que messiânica aí da NPD. Nossa, são os nossos salvadores, agora eles regulamentaram. Até porque, gente, eu canso de falar isso em aula, palestra, curso, evento, né? Vamos lembrar que no Brasil o judiciário pode revisar decisões administrativas e faz isso o tempo inteiro. E não é só no Brasil. Teve uma decisão do ano passado na Holanda em que uma corte local holandesa anulou um entendimento da autoridade holandesa de proteção de dados que era excessivamente restritivo em relação, por exemplo, à aplicação do legítimo interesse, e o tribunal falou, não, vocês estão errados, a lei não diz isso, essa interpretação vocês não podiam ter criado da cabeça de vocês. Então, olha que interessante isso, porque você ainda vai ter, e até vi uma pergunta aqui no chat, né, você vai ter uma discussão em sentido de o quanto que vai ter o judiciário ou as empresas sendo processadas, intervindo eventualmente nisso, então a gente tem que estar atento. Mas o meu modo de ver não é só a tese jurídica, não é só a NPD disse A, disse B ou disse C. Se a empresa tem uma boa história para contar, isso ajuda, e ter uma boa história para contar, de novo, faz parte de você estar organizado dentro de casa. Perfeito. Eu só vou pedir para o pessoal, né, que tiver perguntas para o Marcel, ao final acho que a gente vai ter um tempo aí para responder algumas perguntas. Marcel, se você permitir, eu vou usar a metodologia da 3L, tá? Então, quem fizer pergunta e quem puder votar nas perguntas, a gente prioriza as respostas de acordo com os votos nas perguntas. Então, para as perguntas, usem o Q&A, né, o Questions and Answers, o QIA, e o chat fica mais para interação. Então, se vocês puderem já criar as perguntas no Q&A, depois a gente interage, e quem quiser votar nas perguntas também, elas vão subindo de acordo com os votos. Tá? Muito obrigado. Um outro ponto, Marcel, que eu separei aqui para a gente ouvir de você, é sobre o nível de conscientização aí no mercado brasileiro, né? A gente percebe que as grandes corporações, as multinacionais, até por questões aí de conformidade com outras legislações, elas já estão mais adiantadas, né? E tem também a questão da regulamentação da NPD para as pequenas empresas. E é nesse ponto que eu queria entender, né? Você acredita, porque se a NPD regulamentar, né, o mercado para as pequenas e microempresas e elas prestam serviço para as grandes, né, existe aí uma corresponsabilização se acontecer algum tipo de incidente, violação, algum descumprimento da lei, né? Você acha que vai ter uma autorregulamentação desse mercado, né? Ou as grandes vão exigir das pequenas até mais do que a própria NPD pode eventualmente regulamentar, né? Acho que é um ponto importante aí para ouvir sua opinião. Legal, Jonathan. Eu acho que isso já tem acontecido na prática, acho que o pessoal que está nos assistindo deve vivenciar isso também no dia a dia, porque o que normalmente acontece? Uma empresa grande faz a sua adequação, mexe nos seus contratos, olha para os seus fornecedores e começa a dizer, bom, eu não quero correr risco alheio, eu não vou importar problema para dentro de casa. Então, eu vou exigir detalhes de como está a conformidade dos meus parceiros, dos meus fornecedores, enfim, das empresas com quem eu tenho negócios no dia a dia.
E na minha experiência prática, às vezes é nesse momento que o empresário pequeno, o empresário médio já está mais conscientizado, mas com ressalvas, mas somente o empresário pequeno ouve falar pela primeira vez da LGPD. Né? Olha, recebi aqui um formulário que aqui o cliente de vocês mandou assinar, o que é isso? Por que eu tenho que assinar isso? O que é LGPD? E às vezes a gente nota isso, quer dizer, eu não culpo a empresa pequena por não conhecer isso, ela está preocupada em sobreviver, empreender no Brasil, todos os percalços que a gente sabe que todos nós temos, né? E aí o que acontece? Às vezes vai ser a primeira vez que vem lá um checklist, um contrato, exigências mútuas, e aí a pessoa às vezes é pega de surpresa porque já chega aquele Data Processing Agreements, né? Cheio de anexos e detalhes e exigências e coisa e tal. Então, acho que uma dica prática aqui que eu daria, né, sabendo que a realidade é essa, é que, seja lá de qual lado cada um aí represente, quem seja cliente de quem, é ter essa paciência, até uma disponibilidade para explicar para esse fornecedor, eventualmente menor, que não tem familiaridade com a LGPD, o que ela envolve, por que esse documento existe, o que está acontecendo, porque a maioria das empresas pequenas não tem muito essa percepção do que está acontecendo, por que elas precisam assinar esse tipo de coisa, e o que significa, de fato, assinar um documento que você se compromete a estar em conformidade com a LGPD, adotar os padrões técnicos de segurança que o artigo 46 exige, evitar ali cenários de comprometimento de dados e tudo aquilo que normalmente aparece num documento assim. Então, essa realidade existe e acho que aí, de novo, a gente volta para a mesma situação. É muito diferente a conformidade de uma empresa grande que tem todo tipo de recurso, e recurso eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, pessoas, disponibilidade para consultar assessor, desenvolver ferramenta, etc., versus empresas que precisam de uma solução, de uma coisa mais montada, mais pronta, vamos dizer assim. Acho que o mercado, inclusive, ainda não conseguiu, pelo menos na parte jurídica, desenvolver algo assim muito bacana para esse segmento, porque a adequação é cara, a gente sabe, é trabalhosa, não adianta você dizer, tá aqui o kit LGPD, né? Tá aqui, vende aí nas plataformas digitais, né? Baixa aqui seus contratos. Isso não funciona, né? A gente tem que saber o que cada empresa faz, como faz, por que faz, etc., mas há graus diferentes aí de complexidade. E aí é que, mais uma vez, a gente volta no ponto de você ter essa organização, você saber o que você está fazendo, como que você está implementando e usar ferramentas ou coisas que te ajudem nesse contexto. Então, Jonathan, eu te diria que essa conformidade, ela tem esse lado, quer dizer, às vezes da empresa pequena, média, não ter ouvido falar e a empresa grande exigir isso do parceiro, mas se eu pudesse sintetizar, falta um pouco de empatia, né? A empresa grande, às vezes, vem com o top-down, dizendo assim, tá aqui meu contrato, assina logo, senão você não vai ser mais nosso fornecedor. E o fornecedor está dizendo o seguinte, mas o que é isso? Tá bom, assina, mas seja lá o que você prometia aí. Isso não funciona. Até porque para a empresa grande, se o parceiro dela promete uma conformidade que depois não é verificada, não é conferida, não vou nem chegar no ponto de dizer não é auditada, porque às vezes você também não vai querer ficar auditando teus parceiros num nível super aprofundado, mas se você não tem condição de validar isso, poxa, você pode entrar num cenário em que isso eventualmente vai te complicar, vai te dificultar aí a sua própria conformidade. Então, é uma linha tênue entre você exigir do parceiro que ele esteja em conformidade, mas também explicar para ele o porquê que essa conformidade é necessária. E a maioria das grandes empresas fala, cara, não tenho tempo para isso, né? Se vira aí, consulta, dá teu jeito. Então, justamente para que as empresas possam dar esse jeito, que acho que esse tipo de solução, esse tipo de ferramenta é importante da gente olhar de perto. Você está mudo, Jonathan. Desculpa, eu estava respondendo uma pergunta aqui do João, mas eu tenho, só respondendo rapidamente, obrigado pela resposta, concordo com você, Marcel. Acredito que a gente tem um desafio grande aí de ser mais empático, né, e ter realmente servir de orientador, né, de educador aí, principalmente dos pequenos, né, que realmente muitos desconhecem aí a LGPD. Né? Saiu uma pesquisa, inclusive, recentemente, né, que foi feita aí, são duas pesquisas, na verdade. Uma foi feita por uma empresa do segmento jurídico, né, de software jurídico, e eles constataram lá pela pesquisa dele que 60% dos profissionais da área jurídica, os próprios advogados, tinham pouquíssimo envolvimento com a lei, né, e os consumidores também. Isso daí já foi uma pesquisa da empresa de crédito Boa Vista. Eles identificaram que 70% dos consumidores não tinham consciência do que a LGPD trata. Né? Então, existe um trabalho grande, acho que também um papel da própria autoridade, né, de educação, e me parece que eles estão indo bastante por esse caminho, né, de tentar conscientizar, trazer a cultura. Até porque o Brasil não tem a cultura, por exemplo, europeia,
E a gente sabe que a lei brasileira ela trouxe toda a estrutura, né, da União Europeia na forma, né, de agir. Eu tenho um outro ponto, acho que é importante, vai nessa linha, né, puxando esse gancho que você falou ao final da sua fala, das soluções de tecnologia. A gente percebe que o mercado de startups, né, de uma maneira geral, está bastante aquecido, e a gente tem as private techs, né, as chamadas startups dessa área de privacidade e proteção de dados, e o eComply é uma delas, né? A gente tem também empresas de cibersegurança, que todas essas empresas vêm trazendo soluções interessantes. E tem muitas empresas também no Brasil, fundadas no Brasil, nessa área de privacidade e proteção de dados, né? O eComply é um software, é uma empresa, né, que oferece soluções de privacidade e proteção de dados desde 2017 na Europa e desde 2019 no Brasil, né? Eu queria entender o que você participa desse mercado, você atende startups, você tem relação com esse mercado, né? O que você enxerga aí nessas soluções que estão no mercado hoje em dia? Não sei se você tem um conhecimento mais geral sobre algumas dessas soluções, mas eu acho importante a gente falar sobre isso também, Marcel. Não, eu tenho isso tanto da perspectiva das startups que oferecem esse tipo de solução, quanto das empresas que precisam de soluções assim. Na essência, você acaba tendo o sonho de um software conseguir automatizar tudo que seja automatizável, né? Se você aqui, quem está nos ouvindo, se você é o DPO, é a encarregada, é a DPO da empresa, né? Você tem essa perspectiva de, poxa, não posso apertar um botão e o software cuidar de tudo para mim? Quer dizer, essa é a realidade da vida hoje, né? Um app para qualquer coisa. Só que acho que o ponto principal acaba sendo esse, quer dizer, algumas empresas elas olham para o que tem no mercado e falam, eu preciso de uma plataforma específica que eu vou ter que desenvolver dentro de casa, e só empresas enormes com, vamos dizer assim, desenvolvedores in-house têm condição de fazer isso, e às vezes elas nem têm interesse nisso, porque falam, mesmo tempo que eu gastaria com isso, não compensa ter uma solução pronta de prateleira. Então essa solução eu vejo sendo muito pouco utilizada fora de empresas que já têm aí no core privacy, proteção de dados, e que usam isso no dia a dia, por exemplo, as big techs, coisas assim, que aí eles têm soluções deles. Você vê muitas empresas de todos os portes que olham para esse mercado e falam, mas o que de fato eu preciso, né? E a gente sabe que tem várias empresas oferecendo esse tipo de solução, mas às vezes o que eu vejo que me preocupa um pouco, que é bem diferente daquilo que a eComply faz, eu tendo familiaridade com a ferramenta, né? Algumas empresas, às vezes, vendem uma solução ou modular ou completa, e ela é tão baseada no GDPR, ou ela é tão já pré-pronta, que às vezes não olha para certas especificidades da lei brasileira. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque, só para citar 5 exemplos assim nominais que me vêm à cabeça. No Brasil, você não é obrigado a usar consentimento para coletar cookies. E, no entanto, a gente vê aí no mercado, todo quanto é portal tem um cookie banner. Quer dizer, precisa do cookie banner? É bom para dar transparência, mas precisa de uma solução de consentimento? Não no Brasil. Você não é obrigado a usar consentimento, você pode usar outra coisa. E, no entanto, às vezes uma solução dessa só funciona se o cookie obtiver consentimento. E aí é uma discussão que você vai ter, poxa, mas não dá para mudar esse banner? Não dá para manter o banner, mas dizer só que usa cookies, mas sem precisar ficar gerenciando o consentimento? Não vamos confundir com gerenciar opt-out, que aí você tem que fazer sempre, etc, etc. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo seriam coisas do tipo, a ferramenta ela já parte da premissa que algumas atividades geram risco de acordo com os padrões europeus e estão programadas para avisar ou fazer um relatório de impacto quando isso for verdadeiro. E aí você vê situações hilárias, quer dizer, coisas que no Brasil às vezes mal são protegidas pela lei de proteção de dados, num contexto europeu é preciso fazer um DPIA para proteger. Então, o meu ponto qual que é? Às vezes você pode pegar uma solução mastigada que não necessariamente é customizável e te entrega essa possibilidade de fazer essas referências à lei brasileira. E aí qual risco você corre? Alguém poderia perguntar, Marcel, mas aí se eu estiver cumprindo com o padrão mais restrito europeu, eu não estou em conformidade de qualquer maneira? E o ponto acaba sendo, mas será que você quer fazer isso? Porque será que você não está se auto-sabotando? A nossa lei ela é mais flexível em vários pontos do que o GDPR. Outro exemplo, dei 2, vou dar um terceiro. Não existe no direito brasileiro um direito geral de oposição contra atividades de marketing. Isso tem no GDPR, artigo 21.2. Não importa qual é a base legal, se o tratamento é para fins de marketing, existe um direito geral de oposição.
No direito brasileiro isso não existe. Você tem a figura de, eventualmente, a pessoa exercer o opt-out, isso ser respeitado como parte da expectativa dela, num balanceamento de legítimo interesse, e uma ferramenta ser capaz de colocar tudo isso. Mas imagina uma ferramenta pronta que fala o seguinte: o cara exerceu o opt-out, logo vou deletar os dados. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, até se você deleta os dados de quem exerceu o opt-out na ferramenta, você não consegue nem honrar esse opt-out se o cara, por algum motivo, voltar para a base. Você não tem o flag dizendo isto era para ter respeitado o opt-out. Um quarto exemplo, e essa é uma coisa que linka com o que você comentou agora há pouco sobre os titulares e os pedidos, né? Gestão dos direitos dos titulares, que é uma coisa que dá para automatizar, é bem legal, muita coisa interessante, que talvez uma das soluções mais bacanas que exista justamente nessa seara, né? Não existe um direito geral de exclusão de dados na LGPD, é só olhar os direitos do titular. A lei fala lá no 18.4 que você tem o direito de pedir a exclusão quando os dados estão sendo tratados em desconformidade com a lei, se eles são excessivos, se eles são desproporcionais, mas não do tipo, não quero mais que você use meus dados, apague. Até porque no Brasil você tem N motivos para manter dados. Vou dar um exemplo corriqueiro. Toda empresa que tem relação com o consumidor final pode ser processada em até 5 anos, né? No período prescricional, está lá no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então, em teoria, você tem uma justificativa no próprio CDC para manter dados de clientes por 5 anos para essa finalidade de uma eventual defesa futura numa ação judicial. Então, a base legal está lá no artigo 7º da LGPD, falando de exercício regular de direitos, etc, etc. Então, são essas nuances que eu acho importante de mencionar, porque soluções tecnológicas têm que conseguir acomodar essas diferenças de interpretação que não só derivam da lei propriamente dito, como às vezes derivam até do que o cliente desejou fazer. Às vezes o cliente tem caminho jurídico que são, minha solução pode ser A, B ou C. Eu optei por B. A tua ferramenta acomoda isso? Ou a tua ferramenta vem pré-pronta e só admite A porque A é a única visão possível na Europa ou é a visão mais conservadora? Então essas nuances eu acho que acima de qualquer coisa precisam estar no radar de quem olha para isso. Agora, e aí eu falo da perspectiva de quem oferece os serviços nesse mercado. Eu acho que o grande desafio é esse, quer dizer, entender o mercado brasileiro, né, e perceber que a LGPD é nova, está sujeita à regulamentação, tem um grau grande de incerteza, o que só justifica essa possibilidade de customização. É super frustrante, eu falo isso como advogado externo de várias empresas, né? Quando o cliente, você fala para ele, olha, você poderia fazer isso, isso e aquilo. Mas a minha solução aqui tecnológica, minha ferramenta aqui interna que a gente contratou, ela não permite isso, eu só posso fazer isso dessa maneira. Poxa, mas dá para a gente conversar? Aí, óbvio que, às vezes, o vendedor da solução tecnológica fala, não dá, é my way or the highway, né? Aquela coisa assim, é assim que funciona e acabou. E acho que para evitar isso, que a gente tem essa maleabilidade, e aí que uma solução como a da eComply é bacana, porque dá essa parametrização, dá essas customizações possíveis. Então, isso eu acho importante em todo tipo de solução. Não, então, a proposta de valor mais importante de um software que você enxerga é a flexibilidade, né? Ela permitir que se adapte, né? E permita que o usuário escolha o caminho, e não só já dê um caminho pronto. Obviamente, ele pode ter uma estrutura, um framework, mas dá essa flexibilidade para o software. E os desafios... eu tenho uma outra pergunta que tinha a ver, acho que você até que já respondeu, Marcel, mas sobre os principais desafios das empresas hoje em dia, né, nas questões de privacidade e proteção de dados, e como um software poderia ajudar. Eu acho que já meio que a gente respondeu essa pergunta, né? Tem um outro ponto que eu separei, que é importante, inclusive usando, né, o que você já nos mostrou lá nas suas aulas na 3L, que é o Enforcement Tracker, que é um site bastante bacana, né? E eu comecei a usar bastante depois que eu vi na sua aula. A gente levantou aí que as principais causas, as 4 principais causas de multas lá na União Europeia, 3 são jurídicas, né? Então, a primeira é a insuficiência de base legal para o tratamento de dados pessoais. A segunda é a insuficiência de medidas técnicas e administrativas, né, para proteger os dados. A terceira tem relação com a desconformidade, né, o descumprimento dos princípios legais, lá na Europa, isso, né? E, em quarto lugar, está o descumprimento, né, dos direitos dos titulares de dados. Você acredita que aqui no Brasil o cenário vai ser semelhante? Porque muita gente acredita que implementando um framework de segurança da informação, né, colocando ali, estruturando a área de segurança da informação, ou só segurança da informação, resolveria o problema, né? E a gente percebe que não, que tem questões jurídicas bastante relevantes e que podem gerar aí
multas, né, penalidades administrativas. Me diga aí, o que você acha, Marcelo? Aqui é um ponto interessante porque o Brasil claramente é um país bastante litigioso e, como todo mundo sabe, né, a LGPD não exclui a possibilidade das pessoas irem buscar seus direitos na justiça, né? Então você tem essa preocupação do tipo, eu posso reclamar de uma empresa perante a ANPD e essa empresa ser multada, mas isso não exclui a possibilidade de eu eventualmente querer discutir o mesmo assunto em juízo, aí voltado para uma reparação de dano que eu tenho, alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez a gente tenha só uma diferença em proporção de problemas de conformidade, não que as empresas vão atender mal os titulares, mas eu acho que, dada essa cultura litigiosa do Brasil, principalmente num primeiro momento, a hora que os advogados da linha mais consumerista descobrirem a LGPD e essas coisas todas, eventualmente talvez você tenha uma curva aí grande. E eu costumo brincar, Jonathan, que eu acho que a situação vai piorar antes de melhorar. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Provavelmente, o judiciário vai receber algumas ações, não está familiarizado com essa estrutura da LGPD, não conhece as interpretações, tudo que a gente fala no dia a dia, quem é do mundinho da privacidade, né? Porque a decisão do Article 29 Working Party, porque o European Data Protection Board, porque a Autoridade de Proteção de Dados, porque o ICO, isso que na nossa bolha de privacidade, o pessoal que estuda, já está estudando, conhece, né? No judiciário, isso é sânscrito, isso é uma língua incompreensível, né? Eu uma vez participei de um evento lá na Câmara da Arbitragem da B3 e tinha a ex-ministra Ellen Grace Northfleet, que foi do Supremo, né? Expliquei o beabá da LGPD e tal, ela olhou para minha cara e falou o seguinte, gente, o judiciário vai, mas vai sofrer para entender metade do que você explicou aqui. E assim, ex-ministra do Supremo, quer dizer, então isso me preocupa um pouco por essa seara. Mas eu queria tocar no ponto, porque aí nós estamos falando de teses jurídicas, se a empresa também tem um bom cenário de atendimento aos titulares, ela consegue evitar um pouco desse drama. Oportunista vai ter sempre, mas aí você lida isso no individual. Eu queria chamar a atenção para o que você falou, que é a segunda principal causa na Europa, que é essa falta de medidas técnicas, administrativas e de segurança. E por que de fato não basta melhorar só a segurança da informação. Tem vários cenários, se você pesquisar, não só no Enforcement Tracker, mas em outros repositórios, em que as autoridades chamam a atenção para o seguinte, olha, você não fez, enquanto empresa, nada de errado. Você tinha a base legal apropriada, o seu tratamento estava correto, você tinha a documentação em ordem, mas você é desorganizado. Se eu te pergunto hoje, como é que você me mostra um relatório sobre como você fez o relatório de impacto? Isso está perdido num documento que ninguém acha, você produz isso em 3 meses porque se perdeu no meio de múltiplos outros documentos, você não tem um relatório compacto, você não tem uma ferramenta para extrair a informação para gerar um relatório compacto do tipo, eu sou autoridade, eu quero saber contexto, como que você está tratando o dado de saúde dos seus empregados no contexto de plano de saúde. Quero saber esses detalhes porque eu estou investigando aqui umas denúncias. Poxa, você tem que ser capaz de extrair esse relatório e não ter que navegar aí por literalmente centenas de planilhas, de documentos e se perder nesse ponto. Então, isso é interessante porque eu acho que hoje o pessoal, e até parte daqui do nosso público sendo advogado, a gente foca muito no aspecto jurídico, às vezes, e não se preocupa com essa questão de organização. E eu ouvia isso na minha época de Google, né, de empresas parceiras, de outros colegas europeus, falavam, olha, a dificuldade em proteção de dados não é o fundamento jurídico, uma vez que você entenda o que você faz, etc, etc. A dificuldade é a organização interna, são processos, procedimentos. Não é à toa, Jonathan, que acho que a gente vê um pouco isso, né? Algumas empresas, dependendo da complexidade, até optam pelo DPO, pelo encarregada, ser alguém que conhece muito do negócio e de processos e de procedimentos, ou contratar alguém externo para ajudar com o apoio desse tipo de ferramenta que permite essa estruturação. Porque, do contrário, o que acontece? Você tem um monte de tese jurídica bonita, super bacana de defender, e aí você é incapaz de produzir o óbvio. Cara, é só te pedir um relatório, você tem 3 dias para me apresentar. Como você não consegue se organizar, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante porque cai um pouco no problema oposto, que é a galera, às vezes, que olha só para isso da perspectiva de TI, ouve a expressão proteção de dados, né? Ou em inglês, né? O pessoal usa muito data privacy, que aí tem essa coisa horrorosa, né? A privacidade de dados, que é uma expressão que eu odeio ouvir, porque eu falo, cara, não é o dado que tem a privacidade respeitada, é o titular que tem a privacidade respeitada e os dados pessoais dele estão no contexto desse respeito à privacidade. Mas, enfim. E aí, quando você fala no contexto data privacy ou privacidade de dados, vamos dizer assim, aí o pessoal pensa só da perspectiva de como eu deixo esse dado seguro, como é que eu asseguro em
integridade, disponibilidade, enfim, proteções em geral, criptografia, que faz parte, está lá no 46, mas a LGPD, o GDPR é muito mais do que só isso. E é um pouco irônico, né? Quer dizer, você tem uma complexidade tão grande na parte jurídica, na parte técnica, etc, etc, justo na parte organizacional, né? Que é esse tipo de ferramenta, esse tipo de privacy tech pode ajudar, às vezes você deixa isso de lado. Então, acho que é até uma dica interessante, né? Eu vejo muito grandes empresas, né? O cenário que eu atuo mais, mas no segmento, assim, de mercados de empresas médias e pequenas, às vezes é mais importante você ter essa arrumação dentro de casa, com esse tipo de ferramenta, porque as tuas teses jurídicas não vão ser mirabolantes, né? Se você é, por exemplo, um supermercado pequeno, não uma grande rede, né? Você é um supermercado pequeno, você tem que controlar o tratamento de dados no contexto dos seus funcionários, seus clientes, o relacionamento. Não tem teses mirabolantes, você não está criando modelos preditivos de combate à fraude com base em inteligência artificial, que depende de uma legal opinion. Não, cara, você precisa se organizar, você tem aí uma estrutura para saber o que você faz, o que você não faz, onde é que foi parar esse dado, onde ele está armazenado. Então, acho que essa conscientização que não caiu a ficha ainda, no sentido de que, olha, é mais importante você se organizar do que, às vezes, você ter muita mirabolância, porque o teu business, ele é normal, vamos dizer assim, ele não exige um reflexo ou uma complexidade jurídica tão grande para você priorizar isso. Você deveria priorizar essa outra parte, mais ou menos isso. Não, fantástico, é gestão mesmo, né? Você ter uma gestão, ter uma organização para depois realmente investir no restante, mas eu concordo que a organização é fundamental. E o eComply ajuda nisso, realmente, né? O nome dele já diz isso, né? Um Data Protection Management System, né? Ele ajuda na gestão. Eu estava, recentemente, essa pergunta é minha, tá, Marcel? Essa pergunta é uma dúvida minha, eu espero que também seja uma dúvida dos participantes. Eu conversei com um amigo, né, recentemente, e ele trabalha com desenvolvimento de software. E ele é desenvolvedor, empreendedor, tem empresas e tudo mais. E ele comentou sobre aquele tipo de ataque que é chamado de supply chain attack, né? E aparentemente teve um caso recente aí com a Apple envolvida de um fornecedor que sofreu um ransomware e o pedido de resgate foi feito para a Apple. Mas o contexto que a gente conversava era no caso de desenvolvimento de sistemas, de soluções. Por quê? Os desenvolvedores utilizam bibliotecas, e muitas vezes públicas, né, compartilhadas, a exemplo do GitHub, que hoje é da Microsoft, né? Então, o GitHub tem diversos desenvolvedores que colaboram, uma rede profissional de desenvolvedores, e eles disponibilizam as bibliotecas ali para compartilhar, né? E quem quiser utilizar, utiliza. A questão é que nessas bibliotecas podem existir códigos maliciosos, né? Podem existir códigos que provavelmente gerem aí algum incidente, alguma violação de segurança. E mesmo utilizando conceitos como Privacy by Design, né, Security by Default, dificilmente, do ponto de vista técnico, é viável você revisar todas essas bibliotecas, né, e identificar todos os sistemas que utilizam essas bibliotecas. Até porque se você fizer um update na biblioteca, né, você pode tomar todas essas medidas de prevenção, aplicar esses conceitos e tudo mais. Mas se tiver uma atualização na biblioteca e na atualização houver esse código malicioso, você teria que revisar tudo. Eu perguntei de sandbox, né, de teste, ambiente de teste separado, e a resposta foi, cara, é impossível a gente, como, né, desenvolvedor, entender isso. E aí tem essa questão técnica, né, de, putz, como o desenvolvedor vai resolver isso, né, só conscientização talvez não ajude, mas também tem a questão jurídica, porque a gente tem uma consequência de responsabilização. E aí tem os provedores de aplicação, né, a parte do direito digital, que você aí PhD nisso, né, literalmente. Então, eu queria entender sua opinião, né, que nível que a gente está, né, como é que a gente faz para proteger, porque as organizações utilizam isso. E um outro ponto, né, é inviável para qualquer organização, né, criar uma linguagem própria de programação para não ter esse tipo de problema. Então, me fala um pouquinho aí sobre sua experiência nesse assunto e como a gente pode evitar esse tipo de problema.
A gente já viu isso em vários clientes e sempre, quase sempre envolvendo o GitHub mesmo, porque é talvez uma das plataformas mais conhecidas de repositório aberto e coisa e tal. E, de fato, né, existe uma cultura colaborativa muito grande no desenvolvimento de software, essa questão de aproveitar o código aberto que o colega disponibilizou. Em teoria, esse tipo de falha de segurança poderia ser checada se a pessoa for lá estudar os detalhes do código, mas é impossível de prever cenário a cenário quando isso acontece ou deixa de acontecer. E aí, essa é uma analogia que eu gosto muito de fazer, porque foi um episódio concreto que me divertiu muito. Essa cultura do copia e cola, ela é problemática em vários cenários, seja para o desenvolvimento de software, seja para documentos jurídicos e coisa e tal. Então, tem um episódio, só uma nota de rodapé que eu comento aí com a audiência, com o público que vai perceber exatamente o problema. No mundo dos games, do desenvolvimento de videogames, você tem tanto as grandes empresas com os famosos AAA games, né? Então é a série FIFA, Call of Duty, Fortnite, enfim, os games aí populares, como você tem todo o cenário dos games indie, né? São desenvolvedores pequenininhos, independentes e tal. A principal plataforma de distribuição de games hoje digital nos computadores é a Steam, né, de uma empresa chamada Valve. E então, basicamente, tem lá literalmente 30, 40 mil jogos diferentes, uma coisa impossível até de ter uma curadoria. E aí teve um game lá que um indie... Muito bom. Teve um game lá que um indie desenvolveu e colocou no ar. Aí a primeira resenha que ele recebeu lá na Steam foi assim, foi até surpreendente. Eu fiquei preocupado com esse game porque os termos de uso e a política de privacidade estão dizendo que vai fazer uso dos meus dados para X, Y, Z. Eu li isso e não concordo, então não recomendo que ninguém baixe o game porque onde já se viu, blá, blá, blá. Aí o desenvolvedor, de novo, empresas pequenas, né, viu essa resenha, entrou em contato e falou o seguinte: poxa, mil desculpas. Na verdade, a gente não tinha dinheiro para contratar um advogado, a gente copiou e colou essas políticas de um outro jogo. O que você reclamou aí, a gente nem faz isso, a gente nem sabia que isso estava escrito na nossa política. A gente achou que ninguém nunca ia nem ler esse documento. E assim, eu gravei esses screenshots, essa interação, eu gosto de usar esses exemplos, que além de mostrar o perigo da cultura, né, de copia e cola, acho que mostra bem esse ponto. Quer dizer, será que você está implementando uma solução que realmente é adequada para o que você precisa? Então tem esse primeiro ponto. Agora vamos imaginar o seguinte, tá, mas o desenvolvedor precisa disso de qualquer maneira por conta disso. Aí como que você evita problemas? E aí onde que eu já vi empresas errarem nisso? Às vezes os engenheiros, os developers internos, os caras, eles, vamos dizer assim, em vez de criar um sandbox, uma ferramenta de teste, isolar esse código numa plataforma só de teste, e se tiver problema, pelo menos não infectou tudo, ou pega esse código e faz o que precisa fazer, mas usa dados dummy, né? Não usa dados pessoais verdadeiros, usa dados de amostragem só para testar o modelo, seja lá o que for. Então, esse tipo de coisa ajuda a evitar esse tipo de problema. O que às vezes não dá, mas que na realidade é o que mais acontece, o cara baixa o código, não checa nada, bota em produção, usa dados pessoais reais, aí depois vai dizer que não tem sorte, né? Quer dizer que, mas eu não sabia que o código era malicioso e ia vazar dados, sei lá para qual país, sei lá para quem, etc, etc. Então, acho que assim, tem um dever de casa aí que não é jurídico, né? É justamente ter essas políticas de segurança de informação, ver se o pessoal encarregado de fazer esse development realmente tem isso na cabeça. A gente sabe, a gente volta na mesma conversa, quer dizer, uma empresa maior, mais estruturada, vai ter essas políticas estabelecidas. Uma empresa menor, principalmente no contexto das startups, que o que importa é crescer, fazer acontecer, às vezes coloca tudo aí em risco por conta dessa pressa e essa preocupação e essa falta de preocupação em fazer essas divisões. Então, aqui, até para dar um exemplo concreto para linkar isso com a LGPD. Imagina que isso aconteça, isso que eu acabei de fazer aconteça. Isso é uma violação da LGPD? Claramente, violação do artigo 46. Você não adotou medidas técnicas, administrativas, organizacionais, de segurança que te exigiam cuidado para evitar tratamento não apropriado de dados pessoais. Então, seria um exemplo. Então, acho que essa linguagem, fazer esses links ajuda os dois mundos a conversar. Porque senão, né, fica de um lado os advogados dizendo, não pode isso, não pode aquilo, e os devs falando, vou fazer o que eu quero. Não deixa eu te mostrar o porquê que você tem que ter estes cuidados. Não estou te proibindo de fazer. Vamos você fazer isso num ambiente controlado. Podemos chegar nesse meio termo? Mais ou menos isso. Desculpa aqui, demorei. Não, fantástico. A questão das atualizações que também foi outro ponto, né? Porque se você atualiza, você tomou todos esses cuidados, essas medidas, mas atualizou e não fez essas verificações, você pode sofrer algum tipo de problema também, né? Então, realmente, acho que é uma conscientização, é aproximar, né? Conversar, explicar, é não impor.
né? Porque são mundos totalmente diferentes, né? O jurídico e o técnico, né? A gente que fica nessa interseção entre os dois mundos, a gente entende os dois lados, mas existe realmente uma necessidade de conversar, de explicar e de conscientizar sobre a lei. Sobre os pontos que a gente queria abordar aqui no webinar, Marcel, a gente finalizou. A gente pode abrir, tem algumas perguntas no Q&A, né? No chat também tem algumas interações. Eu vou verificar aqui algumas perguntas para a gente responder, pode ser? Vamos lá, vamos atender o pessoal que está prestigiando aí a gente e tentar responder tudo que eles perguntaram. Desde que não seja assim, Marcel, fale tudo sobre a LGPD em 45 segundos, né? Aí é um pouco difícil. Não. Vamos filtrar aqui. Tem a primeira pergunta, né, do João Paladino. O João Paladino, ele é consultor, trabalha aí com privacidade e proteção de dados. Ele pergunta, né, se na sua visão, quais as principais causas que serão alegadas para abertura de processos contra empresas com base na LGPD? Acho que no contexto brasileiro, uma coisa que vale a pena todo mundo perceber e entender é que você pode ter um problema comum que escala para um problema de proteção de dados. Isso você encontra, inclusive, no contexto europeu. Então, por exemplo, tem várias decisões que dizem o seguinte: imagina que você foi fraudado. Então, você não é cliente, por exemplo, de um banco e abrem uma conta ilegalmente em seu nome junto a esse banco e fazem empréstimos, enfim, praticam aí ações de uma maneira geral. Depois da LGPD estar em vigor, isso é uma violação tanto do direito do consumidor, no sentido de que houve aí falha na prestação do serviço, alguém praticou uma fraude, mas também houve o quê, ironicamente? Um tratamento ilegal dos seus dados pessoais. O banco não tinha um fundamento jurídico para tratar dados de quem não é cliente ou foi vítima da fraude junto. E pode parecer um exagero, mas no contexto europeu, as empresas às vezes são multadas por situações assim, no sentido de que você fez um tratamento ilegal de dados, mesmo sendo vítima de uma fraude, e porque você não tinha controles ou processos ou procedimentos internos que você fosse capaz de demonstrar isso. Pela nossa lei, o artigo 42 tenta falar, peraí, mas aqui houve uma culpa exclusiva de terceiro, houve uma fraude, etc. Então, tem uma margem para alguma defesa. Mas acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é, independentemente da LGPD em específico, problemas comuns do dia a dia, de direito do consumidor, de direito do trabalho, eventualmente vão ter aí uma pitada ou vão ter um elemento de LGPD em conjunto, e é por isso que é interessante estar de olho nisso. Agora, sobre, vamos dizer assim, temas específicos, né, de o que pode eventualmente virar um contencioso de proteção de dados. É até bacana você perguntar, João, porque quinta que vem, fazendo um merchan rápido aqui, quinta que vem lá pela 3L, quem não conhece, eu tenho uma empresa de educação chamada 3L, né, e basicamente a gente tem aí várias palestras e cursos e tal, e na semana que vem, na quinta-feira, o tema justamente da nossa bateria é sobre contencioso e LGPD, justamente para debater não só os principais temas, mas com as principais teses de defesa, de ataque, etc. E o que eu já separei, dando um micro spoiler aqui, são justamente cenários em que você tem ou falta de respeito aos direitos do titular, ou um questionamento mais robusto sobre a questão de não ter uma base legal específica, mas de longe no Brasil o que eu mais vejo vai ser essa falta de organização no sentido, uma empresa que achava que podia manter os dados de uma determinada maneira ou compartilhar com o terceiro, de uma maneira não documentada, não organizada, o titular é informado disso ou descobre isso e acaba entrando com uma ação judicial questionando esse uso secundário, até terciário de dados. Porque hoje você tem muita clareza assim, eu sou cliente do banco A, então o banco A pode usar meus dados. Mas será que eu fui comunicado com clareza que o banco A podia compartilhar meus dados com o parceiro B, C e D, etc. E, estava na política, mas estava na política como, né? Será que não era uma coisa meio genérica? Como que isso estava sendo avisado? Então, você tem um cenário muito de alegações de falta de transparência, que acho que vai ser um elemento fundamental, e, obviamente, vazamento, né? Uma grande discussão que o judiciário ainda vai ter que enfrentar é em que medida, em que proporção que o simples fato de dados terem vazado já gera algum tipo de direito a uma indenização. Porque você tem duas grandes correntes aqui. A primeira diz o seguinte, olha, o mero fato de você estar envolvido num incidente que teve vazamento dos seus dados não implica indenização, porque cadê a prova do dano, cadê o teu prejuízo, etc. Por outro lado, da perspectiva da vítima, como é que eu provo que por conta do incidente da empresa X eu tive a consequência Y? Às vezes essa prova é muito difícil de ser feita. Então, nessa dúvida entre responsabilidade objetiva, que tem a culpa presumida, versus responsabilidade que eu que tenho que provar a culpa alheia, a gente ainda não sabe onde o judiciário vai se posicionar.
E é preocupante uma discussão em que qualquer vazamento dá ensejo à indenização, porque você vai ter oportunistas, né? Uma história que eu adoro contar, Jonathan, e esse ponto vale explorar só para o pessoal ter uma noção do que esperar. Tem um livro super bacana chamado Mouse Tales. É um livro sobre a história da Disneyland, da Disney World, acho que é da Disneyland principalmente, e como ela se desenvolveu desde que ela foi inaugurada. E eles contam um episódio que é bem essa questão. Estava tendo uma grande tempestade lá na Califórnia, onde fica o parque, começou a cair raio. E aí as câmeras de segurança filmam um momento em que um raio atinge uma árvore e, enquanto todo mundo está fugindo da árvore caindo, 3 pessoas correm em direção à árvore, para que a árvore caísse em cima deles, machucasse alguma parte do corpo e eles terem uma indenização depois. O que essas pessoas não sabiam, isso aconteceu nos anos 70, o que essas pessoas não sabiam é que a Disney já tinha câmeras de segurança e que elas se machucaram à toa, né? Porque ela conseguiu provar em juízo que foi um self-harm, a pessoa, em vez de fugir, buscou isso. Então, eu sempre brinco com isso, porque, claro que esse oportunismo não é uma coisa só brasileira, né? Mas as empresas têm que estar muito atentas para isso. Então, acho que essa gestão de incidente é um vetor muito forte de indenizações e acho que vai ser o principal mecanismo aí, tá bom? Muito boa essa história, eu não conhecia, mas é isso mesmo, né? Tem oportunista, a gente precisa ter organização justamente para se preparar para essas situações. Tem uma pergunta da Camila, né, que tem a ver com a 3L também, ela quer saber se você tem algum curso específico para os DPOs, né? Porque os DPOs têm aí um papel que não está tão claro ainda, depende aí de mais orientações e regulamentações, mas o que já tem já dá bastante pano para manga. Então, ela quer saber se a 3L vai oferecer algum curso específico para os encarregados pelo tratamento de dados pessoais. Hoje a gente tem um curso chamado Multidisciplinaridade da LGPD, que está até com as inscrições abertas, que tem o viés jurídico, o viés de gestão de risco e o viés de segurança da informação. Então, são 9 aulas teóricas, 3 de cada tema, né? 3 trincas, vamos colocar assim, e depois 6 aulas práticas, que aí você debate tudo isso. Eu diria que esse é o curso mais completo que a gente tem, que seria mais recomendado para um DPO, porque o DPO, normalmente, ele precisa saber tudo isso, né? Às vezes o DPO nem formação jurídica tem e ele tem muita experiência em gestão de risco. Às vezes o DPO é alguém de SI que conhece a área de SI, mas precisa de esse background mais jurídico. Agora, o que é mais corriqueiro são empresas que nomeiam o advogado como DPO e o advogado que lute para aprender em tempo recorde, né? Sobre risco, sobre gestão, sobre software, sobre esse monte de coisa. Então, eu te diria, Camila, que talvez esse seja o curso que eu mais recomendaria. A gente tem previsão de, para o segundo semestre, oferecer alguns cursos adicionais, mas acho que o mais completo hoje para um DPO é esse, se ele quer uma noção bem ampla. Depois, mais para frente, a gente até pretende ter umas sessões mais específicas, que em vez de você debater a tese jurídica, são justamente essas questões. Que ferramentas eu tenho? Como é que eu gerencio isso na prática no dia a dia? O que eu faço? Como eu desenvolvo um plano de resposta interno? Mas esse tipo de coisa, a gente está primeiro tendo mais experiência trabalhando no mercado e vendo o que de fato os DPOs precisam para oferecer uma coisa mais, vamos dizer assim, voltada para isso, antes de sair falando, curso para DPOs, até porque, né, vamos combinar, a NPD nem regulamentou ainda, né, a extensão dos papéis completos do DPO, então é até difícil você dizer um curso só para DPOs, né, a ideia é muito mais, tá aqui um curso com uma abordagem bem bacana e é nessa linha, tá bom? Legal, Marcelo, como é que está teu horário aí, Marcelo? A gente tem algumas questões aqui ainda, se a gente vamos quiser... Seguir, não, eu tô bem, eu tô bem. Legal, hoje é sexta-feira, né, então dá para estender um pouquinho mais. O Leonardo Moraes, Marcel, bom dia. Enquanto a NPD não regulamenta os mecanismos de transferência internacional de dados, como realizar esse tipo de operação com segurança? Quais os efeitos da invalidação do Privacy Shield nesse contexto, pensando em transferência de dados para os Estados Unidos? Aqui, Leonardo, o que você tem é um cenário interessante, né? Quase tudo em termos de transferência internacional dos mecanismos que tem lá no artigo 33 precisam, de fato, de algum tipo de intervenção da NPD, porque é uma situação até delicada, né? Os clientes perguntam, já tem a lista de países que o Brasil considera adequados? Não, não tem, a NPD não fez ainda. Puxa, que pena. Tem aí as cláusulas contratuais modelo que a autoridade criou, igual a Comissão Europeia criou? Não, não tem, porque eles não fizeram ainda. Tá bom. Eu posso, então, homologar minhas Binding Corporate Rules, minhas BCRs, minhas normas corporativas globais, para poder trabalhar com transferência de dados intragrupo? Então, não tem esse processo funcionando ainda. Mas então o que eu faço, né? A maioria dos clientes pergunta, joga a mão para o alto e fala, e aí?
Hoje, a gente tem recomendado que a transferência internacional seja baseado no artigo 33, inciso 9 da LGPD, que fala da transferência internacional com apoio na necessidade de você fazer isso para cumprir uma obrigação legal regulatória, para a execução de contrato, para o exercício regular de direitos. A ideia é mais ou menos a seguinte: você, por conta das suas necessidades contratuais, para continuar prestando serviço e operando, você faz essa transferência internacional e você tem normalmente um contrato com as salvaguardas de que cada parte está assumindo, etc, etc. É quase aqui, gente, como se a gente tivesse uma obrigação impossível, né? A LGPD colocou um monte de mecanismo que, na ausência de regulamentação ou de um processo de aprovação, não tem como ser usado. Então, temporariamente, de maneira paliativa, a maioria das empresas hoje simplesmente cria uma cláusula dizendo o seguinte: olha, ao usar os nossos serviços, você está ciente e não concorda, vamos deixar bem claro, né? Se você usar consentimento para transferência internacional, eu te pergunto, o que você faz se o cara revogar esse consentimento? Você muda o data center só para ele, né? Você armazena o dado só dele no Brasil, quer dizer, não dá, né? Então, essa preocupação você tem que ter, e hoje a maioria das empresas põe uma cláusula do tipo: olha, por uma questão para a gente poder prestar nossos serviços, oferecer aqui o que a gente faz, haverá transferências internacionais para tais países nesse contexto, e temos as salvaguardas apropriadas, blá, blá, blá. É o que dá para fazer hoje na ausência de uma regulamentação mais específica. Então, não tem isso. Até acho que a dúvida do Marcelo é parecida aqui, Jonathan. Perfeito, Você quer ler ela também? O Marcelo Rosa, ele perguntou também sobre transferência internacional, né? E acho que já está respondido, Marcelo. Eu vou colocar como dano. Marcelo, se você tiver um complemento da tua pergunta, por favor, fica à vontade aí para a gente discutir. A Simone quer saber da 3L, aí tem um site, Marcelo? Como é que as pessoas sabem aí dos cursos da programação? Deixa eu colocar aqui no chat para todo mundo, né? Isso, acho que é importante. Assim todo mundo fica sabendo, primeiro, que a empresa existe e que os cursos estão ali, né? Então, deixa eu só voltar aqui para o Zoom, eu estava abrindo o site. Então, quem tiver interesse, gente, tem aqui. A pergunta da Simone é: se os cursos que já estão em andamento e tal, a gente tem preferência de fazer aula ao vivo e não aula gravada? Eu adotei a seguinte postura: a 3L a gente faz esses webinars, essas aulas, esses circuitos ao vivo, para ter interação, para ter participação. Muita gente pede para comprar aula gravada, coisa desse tipo. Não é uma coisa que a gente faz, porque, infelizmente, eu já tive problemas em minhas aulas gravadas indo parar no YouTube, em plataformas aleatórias. A gente acaba perdendo um pouco desse controle, então não é uma coisa que a gente faz. Em compensação, a gente tem um curso de EAD que foi feito com a Associação dos Advogados de São Paulo, né? Que é um outro curso, aí eu gravei nos estúdios da ASP, né? Uma coisa assim bem bacana, e é um curso assim com uma pegada jurídica bastante forte, porque ele tem 3 módulos, né? O primeiro módulo ele é voltado para esse aspecto mais, vamos dizer assim, básico, e na sequência, esse curso aqui que eu pinguei aqui não, desculpa, acho que eu pinguei o link truncado, peraí, deixa eu copiar ele direito. Não é esse link, não. É este link aqui. Esse é um curso que... Agora sim. Esse é um curso que é na modalidade EAD e coisa e tal. Então, a gente não oferece isso, Simone. Se você chegou tarde, vamos dizer assim, aí eu vou pedir para você esperar a próxima edição do tema que a gente eventualmente for fazer. Mas a gente sempre tenta renovar todo semestre os circuitos, temas mais procurados, coisa desse tipo para isso. Então, é só por isso que a gente acaba não tendo esse material gravado. A gente tem o EAD só na ASP e as aulas ao vivo via 3L. O que a gente faz, porém? Começamos a fazer isso mediante muitos pedidos. Às vezes a pessoa se inscreve no curso e ela tem um problema doméstico, não pode ir aquele dia e tal, aí é como se fosse uma... Sabe quando você perde a prova na faculdade, aí você paga a reposição, aí você assiste, você faz a prova depois? A gente criou um modelo emergencial para quem inscrito no curso ao vivo e perdeu a aula, poder participar de uma sessão em que a aula gravada vai ser transmitida, mas não é a comercialização da aula gravada em si, é só para ter essa nuance, para não gerar expectativa, tá bom? O Marcelo complementou a pergunta dele, Marcelo, né? Ele queria saber especificamente se ele poderia utilizar, né, as decisões de adequações europeias, né, ou as standard clauses aí da Comissão Europeia incorporadas aqui para o Brasil. Então, o problema disso é que você lembra que as cláusulas da Comissão Europeia, elas foram aprovadas no contexto da transferência de dados da Europa para fora da Europa.
Então, mesmo que isso tenha um standard super alto, não dá para você afirmar com 100% de certeza que a autoridade brasileira vai reconhecer que aquelas mesmas exigências e obrigações são adequadas para a LGPD. E no Brasil, acho que basta falar, a gente tem tomada de 3 pinos, né, gente? Então, assim, não precisa ser muito criativo. Depois você traduz essa para o Hawk, tá, Jonathan? Como a gente tem a nossa tomada de 3 pinos aqui, a dificuldade é essa, quer dizer, dificilmente a gente não dá uma inventada, não bota um requisito adicional, não cria um cenário aí de algum complicômetro, etc, etc. Agora, o que acontece? Mesmo que não dê para dizer com toda certeza que uma cláusula estrangeira, uma SCC estrangeira vai ser realmente aceita no fluxo, não Europa-Brasil, mas Brasil, resto do mundo, claro que se você está adotando os estándares de fora, dificilmente alguém vai poder dizer que você não está cumprindo com a LGPD. O que pode acontecer é que exigências adicionais vão passar a existir, mas eu não quero que você saia daqui com a impressão de que, se eu usar os termos estrangeiros, automaticamente isso vai ser validado pela NPD. A gente simplesmente não tem como saber. Então, é uma boa prática, mas não deixa de ter um risco de eventualmente faltar alguma coisa, ou até o contrário, você fazer uma coisa que a NPD vai falar, olha, no contexto brasileiro não precisa de isso, isso e aquilo. É mais ou menos essa que é a ideia. A gente tem uma última pergunta da Carolina Medeiros. Bom dia, por favor, quais as recomendações de cuidado e precaução com relação à elaboração de avisos de privacidade? Complementares, claro, destinados exclusivamente a crianças e adolescentes. Aqui eu diria que, antes de falar dos próprios avisos, queria falar da importância, de novo, de uma ferramenta, de um software de gestão para isso, porque percebam a preocupação que é você ter uma flag que diga este titular é menor. Né? Se você não tem isso dentro de um sistema dentro de casa, você eventualmente pode criar problemas muito grandes para você mesmo. Tem um caso que eu adoro contar, que é um exemplo clássico disso. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar daquela plataforma chamada Yelp, que é de resenha de restaurante, hotel, etc, etc. E eles foram multados nos Estados Unidos, alguns anos atrás, por um problema ridículo, gente. Olha que coisa que mostra essa falta de organização. Não foi uma violação jurídica do ponto de vista, eles não tinham fundamento. Você podia se cadastrar no Yelp, na época, e você podia indicar qualquer data de nascimento. Resultado prático, muitas pessoas, sabe aquela prática que você vai preencher um formulário, você até bota o dia e o mês do seu nascimento, mas você bota o ano atual, você nasceu em 2021, né? Eu que sou um pouquinho mais velho, né? Quando a gente preenchia cheque, né? Você errava ano, fazia aquelas desgraças, né? Hoje, felizmente, isso acabou, né? Mas o ponto é, isso acontece direto. Só que aí o que acontece? Se você tem um registro de dados indicando que um usuário é menor de idade, você tem que ter as salvaguardas, os mecanismos apropriados para evitar que você trate esses dados da maneira indevida. Você tem que ter a base legal apropriada, no caso brasileiro, quase sempre vai ser o consentimento, principalmente para criança menor de 12, etc, etc. Então, o que aconteceu nesse caso do Yelp? O FTC, o órgão americano, multou eles, na época, em $450 mil, porque eles não tinham um sistema de age gating, age checking, né? Ou seja, não tinha uma ferramenta interna para validar quem teria idade ou não, e simplesmente o sistema, no momento do cadastro, não permitia que você indicasse, melhor, não bania a criação de contas de menores de idade. Hoje, se você tentar entrar nas lojas de aplicativo, por exemplo, você é um usuário novo e você vai criar, por exemplo, uma Apple ID ou um Google ID, alguma coisa assim. Se você botar uma data de nascimento que indica que você é menor de idade, eles barram a criação da conta na hora, falam, não pode, etc, etc. Tanto que algumas plataformas têm o quê? Perfil para criança, por exemplo, em serviço de streaming, em serviço de videogame, etc, etc. E a gente sabe que às vezes o usuário vai lá e mente a idade, tem pai e mãe que até incentiva, põe aí que você tem 10 anos a mais e pronto, né? Mas está errado, vamos colocar assim. Então, acho que a primeira ferramenta, até antes de falar de aviso de privacidade, é ter uma gestão disso para evitar dor de cabeça, seja externa quanto principalmente interna, porque aí você vai ter dentro de casa uma ferramenta te dizendo o seguinte, olha, estes dados estão no bucket criança, abaixo de 12. Estes dados estão no bucket adolescente, entre 12 completos e 18 incompletos. E o resto dos dados maior de idade. Aí, visto isso, em questão de aviso, de termo, o que normalmente você faz? A lei fala que você é obrigado a ter uma linguagem lúdica, uma linguagem clara, se você está mostrando mensagens para esse público. Isso é super difícil de fazer, gente, né? Tanto é que qual que é a política de privacidade padrão que todo mundo conhece aqui? Aquela paredona de texto que você não vê a hora de clicar rápido no agree, accept, go away, o que quer que seja, né? Agora, dá muito mais trabalho fazer uma coisa com design responsivo, com visual law, com aquela preocupação de ter UX, essa coisa toda. Então, é por isso que eu enfatizo tanto isso. Eu te diria que
Eu já tive mais trabalho profissional quando o cliente fala assim, Marcel, revisa o nosso texto de onboarding, porque aí eu sei que cada caractere conta, porque o cara me mostra uma telinha de celular em que a mensagem tem que aparecer, versus revisa a nossa política. Ela vem lá com 25 páginas, né? Aí eu tento transformar isso em 5 para ficar melhor, mas no onboarding é o difícil. Então, cara, eu acho que o desafio aqui é cuidado que a mensagem seja lúdica, seja clara, tenha uma linguagem bem assim objetiva e prestar bastante atenção. No final das contas, essa mensagem é direcionada para a criança mesmo ou é para o pai? Porque isso é diferente a abordagem. Uma coisa é você dizer, eu, pai, concordo com o uso dos dados pessoais dos meus filhos para X, Y, Z, a linguagem pode ser um pouco mais adulta, vamos colocar assim. Agora, se você está pedindo para a própria criança preencher um formulário, por exemplo, num site de games, de interação, coisa desse tipo, aí o cuidado com a linguagem é enorme. E a gente não tem tempo para isso, né? Mas tem vários exemplos das autoridades europeias, inclusive nos Estados Unidos, sobre uso não apropriado de linguagem para crianças, não linguagem adulta, não xingamento, realmente de linguagem incompreensível, vamos colocar assim, e mesmo a empresa tendo razão do ponto de vista jurídico, ela podia usar aqueles dados, o uso de linguagem ruim invalidou aquele tratamento. Então, a sua preocupação faz todo sentido, mas assim, é difícil dar uma resposta do tipo, faça isso, não faça aquilo. Acho que a principal recomendação é cuidado com a linguagem e transforma ela em algo realmente que imagina o seu filho, a sua filha, se você é pai ou mãe, né, olhando para isso, né? E a sua pergunta é mais ciência e coparticipação para crianças e adolescentes em uma escola? Acho que faz sentido, só que, de novo, tem que tomar cuidado com a linguagem, ela ser apropriada para não ser, assim, uma coisa que a criança passa por cima. E nunca subestimem, viu? Crianças e adolescentes, eles são muito mais espertos do que eles sabem. Eu encerro aqui essa conversa, aqui, essa pergunta, contando um episódio super divertido da minha filha. Hoje ela já tem quase 16, na época ela tinha 9, quando ela me falou isso. Ela veio pedir para eu colocar a senha do celular, né? Porque ela queria baixar um game lá. E aí eu falei, tá bom, traz aqui que eu ponho, né? Ela não tinha acesso à senha, obviamente. Deu 5 minutos, ela volta e fala, pai, desinstalei o joguinho, não quero usar. Eu falei, mas por quê, filha? O que aconteceu? Quando eu fui instalar, na hora que abriu o jogo, apareceu uma página dizendo que ia ter acesso às minhas fotos, acesso aos meus contatos. Eu achei que era muita coisa e falei, não quero isso aí não, e apaguei. Aí eu conto essa história, né, em evento, em aula e tal, e uma vez o Danilo Doneda, um grande amigo aí, professor de direito que vários de vocês conhecem aqui no Brasil, um dos grandes aí, né, teóricos também da proteção de dados no Brasil, ele ouviu isso, acontece num congresso, aí depois ele não perdoa, né? A gente sempre se conversa bastante. Ele falou assim: bom, isso só prova que a única pessoa do Brasil que lê termos e condições é a filha do Marcel, né? Então, assim, essas brincadeirinhas a gente comenta, mas, de novo, não subestimem essa capacidade de criança e adolescente de entender o que está acontecendo, se você se der ao trabalho de explicar. Então, acho que é mais ou menos esse cenário que é importante. Acho que tem mais uma, né, Jonathan? Dá tempo para mim. Tem mais uma? Legal. A gente vai... O Rogério Pérez, ele pergunta, Marcel, na sua opinião, empresas de armazenamento de dados em nuvem são consideradas pela LGPD controladoras ou operadoras de dados? Então, vamos lá, Rogério. Essa é uma pergunta importante até para enfatizar uma coisa legal. Nenhuma empresa, seja qual for a atividade, por definição, sempre é controladora ou sempre é operadora. Então, nesse teu exemplo, uma empresa de serviço de nuvem, enquanto ela presta esse serviço de armazenamento, na esmagadora maioria dos casos, ela é só operadora. Por quê? Porque ela não está tomando decisões a respeito do tratamento de dados. Ela armazena de acordo com o contrato com o cliente, mas ela não olha para o dado pessoal que o cliente colocou ali. Se eu sou usuário, por exemplo, de AWS, de Microsoft, de G Suite, de qualquer outra ferramenta assim, basicamente eu armazeno os dados, gerencio o meu e-mail, mas o Google, a Microsoft, quem quer que seja, não está olhando para os dados pessoais, seria até um absurdo, né? Dos meus clientes, ou de quem quer que seja, para tomar decisões a respeito. Se eu sou usuário, aí sim, de um serviço, por exemplo, de um Gmail gratuito, aí é outra coisa, porque aí o Google, até como parte dos termos de serviço, vai utilizar os meus dados para fins de publicidade, aí ele é controlador, etc, etc. Mas mesmo no exemplo de uma plataforma de nuvem que é preponderantemente operadora nessa prestação de serviço, lembra que essa plataforma, ela tem os seus próprios empregados, ela tem as suas próprias atividades. E aí ela é controladora no contexto de que, em relação aos dados pessoais dos seus próprios empregados, ela, obviamente, não é operadora, é ela que decide o como e o porquê ela trata esses dados. E eu acho isso importante porque o que é importante de entender, e até a gente volta sempre na mesma conversa, essas ferramentas de gestão ajudam nisso, né? Você consegue até definir em quais papéis você é controlador ou é operador, justamente para entender com absoluta clareza quando você tem que ter uma base legal, quando você tem que ter um contrato funcionando com, né, o seu controlador e por aí vai. Então, a resposta objetiva seria:
Na atividade de prestação de serviço de nuvem, normalmente você é operador, mas para outras atividades não core aí do armazenamento da nuvem, você eventualmente pode ser controlador. E a coisa se complica em cenários do tipo, imagina que se você é um serviço de nuvem que roda, por exemplo, folha de pagamento. Beleza, você é operador clássico, igual uma contabilidade seria. Só que aí você resolve gerar relatórios estatísticos a respeito de vários clientes que você tem para melhorar o seu próprio serviço, ver como é que está o atendimento, ver o perfil de como que está fazendo, e para isso você usa dados pessoais para uma finalidade tua. Aí essa decisão de usar esses dados para uma finalidade tua, mesmo que ela não seja proibida pelo contrato principal com os teus clientes, te transforma em controlador para essa atividade específica. Então, só toma cuidado com essa nuance, porque o próprio SEO, no guiazinho dele sobre controlador e operador, eles têm uma frase que eu adoro. Eles começam falando assim, nenhuma empresa é, por definição, nenhuma coisa nem outra. Tem que olhar para o que faz, em qual contexto, blá, blá, blá. Então, assim, você pode até falar, mas eu não sei se eu confio nesse Marcel. Vai lá no SEO, que o SEO disse isso a mesma coisa, então pode conferir, tá bom? Fantástico, Marcel. Eu agradeço demais essa aula que você deu aqui de diversos assuntos, né? Só mostra o teu conhecimento, tua experiência aí no tema. Eu agradeço a plateia, aqui a audiência, né? São pessoas aí que estão envolvidas com privacidade e proteção de dados e alguns clientes do Comply também. E antes de terminar, Marcel, eu gostaria de passar a palavra para você se você quiser finalizar, e depois eu gostaria de convidar o Hauck para fazer o encerramento. Em inglês mesmo, mas eu gostaria de convidar o Hauck para fazer o encerramento. Hauck, after Marcel words, you can do the close, okay? Acho que não, só queria acrescentar que, assim, de novo, é sempre um aprendizado conjunto, né? A gente conversa com o mercado, as pessoas trazem as dúvidas, os questionamentos, é super bacana ter essa troca. E, de novo, gente, não subestimem a importância dessas ferramentas. Assim, hoje eu diria para vocês que as empresas elas têm muito mais foco em coisas que, às vezes, elas não têm necessariamente... A pergunta que eu mais escuto de cliente é o que eu priorizo, né? E às vezes o pessoal falando, você tem que priorizar o atendimento aos titulares, tem que priorizar as suas políticas externas. Tudo aquilo que é externo, você tem que priorizar, porque a NPD pode te fiscalizar. E às vezes o que falta, né, esse link na cabeça das pessoas é, bom, se eu tenho que priorizar o que a NPD pode me pedir, isso significa que eu tenho que ser capaz de produzir as coisas que a NPD pode me pedir. E isso depende essencialmente de você ter a casa organizada. Se você tem isso organizado dentro da empresa, dentro dos clientes, maravilhoso. Mas a experiência mostra, e eu não posso, infelizmente, contar essas histórias em público, né? O quanto que empresas, inclusive muito grandes por aí, são uma bagunça interna generalizada, né? Então, esse tipo de ferramenta, esse tipo de iniciativa é importante de conhecer, né? E acho que a eComply tem aí um papel bastante bacana, né? À toa que tem aí a presença na ASP, em outros lugares, né? Obrigado, acho que era isso, Jonathan. Obrigado, Marcel. Hauck, please. Thank you, thank you. I think we had some excellent questions. I was following the questions and the answers at the same time. Thank you very much, Marcel. I remember that we loosely said we were also going to do a webinar in English, where looking ahead a little bit, we haven't set a date where I would also be able, also trying to add value here. And of course, the easiest to add value here is by telling how was it in Europe, right? How was it? What did we go through with the GDPR in Germany, in Europe? What happened here? Because not everything is going to be the same, but some trends are very likely to repeat in Brazil with the LGPD. So that's a little look ahead. Very much looking forward to that, Marcel. Excellent. Então, pessoal, eventualmente nós vamos fazer mais um webinar aí, trazendo toda a experiência do Hauck com o GDPR, com as implementações disso, e aí a gente avisa vocês aí pelos nossos canais. De novo, obrigado. Jonathan. Obrigado, Marcel. Obrigado, Hauck. Thank you, Hauck. Obrigado a todos que participaram. Acho que o conteúdo foi excelente, né? Tem uma pesquisa ao final. Eu peço que vocês respondam. Eu também pretendo responder e vou colocar tudo excelente. Eu gostei, fantástica a tua aula, Marcel. Muito obrigado e obrigado pela parceria, obrigado pela amizade. Lucas, you can finish. Thank you very much. Obrigado a todos.